Primeiro começou com o e-mail da nossa orientadora, Maria Tereza. Foi uma experiência muito interessante, já a partir do edital, né? Então, a gente poder propor essa ideia e ter essa flexibilidade de ter um número grande de autores, que era o nosso caso, para poder ter uma história que fosse interessante, mas ao mesmo tempo atual, né? Que pudesse tratar com leveza, mas com profundidade os assuntos da neurociência. E acho que também pensando um pouco que tipo de pergunta um adolescente possa se fazer em relação ao cotidiano dele, que a neuro conseguiria explicar, né? Ah, eu estudei muito para uma prova e de repente isso me deu branco. Isso tem alguma coisa a ver com a neurociência ou não, né? Então a gente também tentou prever esse tipo de possível curiosidade. Eu acho que um pouco da ideia da série é isso, é que você tenha uma linguagem acessível para a divulgação científica e não com aquele viés acadêmico. A proposta incorporou 32 autores, então uma das alternativas que surgiu nos brainstorms, das reuniões que a gente fez para a definição de como seria o formato do livro, foi que tivesse essa ideia de uma relação de correspondências, né? Então, que a gente meio que baseou, uma das talvez das coisas que a gente se baseou foi o próprio livro Mundo de Sofia, em que você tem várias cartas. E aí acho que a gente acabou transformando o que era o maior desafio no projeto mais interessante de produção coletiva. Então a gente só definiu um enredo que guiaria toda essa noção. Todos os autores receberam esse primeiro capítulo contando quem eram esses adolescentes, como é que eles faziam parte desse grupo, né? E aí a partir disso pensariam em perguntas específicas da própria área de pesquisa que teriam sido formuladas por esses adolescentes para que eles pudessem, durante as respostas, nessa troca de e-mails, explicar de fato o que se pesquisa em cada uma das áreas da neurociência, né, em cada uma dos vieses de cada laboratório, de cada necessidade. Acho que o fato da gente estar na pós-graduação e também desenvolver trabalhos na docência, né, eu atuo com língua portuguesa tanto para fundamental e médio há 10 anos, fez com que a gente tivesse alguma dimensão do que de repente esse meu público leitor tem como interesse de leitura, né? Que tipo de enredo de fato, ou que tipo de linguagem poderia trazer um incentivo a mais para essa vontade mesmo de entender uma área que é tão diferente da realidade deles e que às vezes é tão pouco conhecida e debatida no nosso contexto social. E aí eu acho que a gente acabou aproveitando essa nossa experiência anterior para isso.